Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero que sim. Olha eu de novo com vocês aí, refletindo junto sobre o Evangelho transformador e maravilhoso de Jesus Cristo para as nossas vidas. E hoje eu quero tocar num assunto que infelizmente acomete muitos de nós, que é o nosso relacionamento com Deus nos momentos de dificuldade e nos momentos de facilidade da nossa vida. E pensando nisso, eu quero ler com vocês aqui em Romanos, no capítulo 8, versos 35 em diante, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto da carta de Romanos é exatamente explicar para os convertidos daquela cidade a suficiência do Evangelho para respostas que porventura eles teriam e nós também as temos nos dias de hoje. E nessa passagem especial, Paulo deixa bem claro que nenhuma situação é desculpa para nós nos separarmos do amor de Deus. Infelizmente, a gente enxerga na vida das pessoas que muitas vezes vários desses motivos são justificações para o afastamento de Deus. Seja numa vida que está passando por momentos de dificuldade, ou seja numa vida que está com uma tranquilidade que faz com que Deus seja apenas um plus, não seja o norte real. E eu faço uma pergunta para você com o intuito de fazer você refletir na sua própria vida e pensar sobre as situações e as circunstâncias da sua vida que te levam a se aproximar ou não de Deus. Qual é a sua reação nesses momentos? Quando a sua vida está tranquila e sem nenhum tipo de dificuldade, você trata a Deus ainda como a centralidade da sua fé? Ou você tende a deixar de lado todo esse relacionamento, essa busca, essa vontade de aproximação? E na dificuldade? Na dificuldade você escolhe se desesperar, escolhe pensar em soluções que fogem à vontade de Deus para resolver logo o problema que lhe é posto na sua vida? Veja, a gente tem algumas situações que são extremas na vida de muitas pessoas que a gente conhece, e quando essas situações extremas acontecem, elas tendem a buscar a Deus para resolver, e após a resolução, elas tendem a esquecer a Deus. E quando eu falo que na dificuldade existe também uma possibilidade de afastamento do relacionamento com Deus, eu coloco em uma situação diferente dessa primeira que eu disse. Porque muitas vezes o desespero toma conta de uma forma que a gente não consegue enxergar que é em Deus que devemos ter a solução. Se buscávamos a Deus em momentos normais de nossas vidas, nessas dificuldades deveríamos buscar ainda mais, porque é nele que a gente encontra a solução. Não somente soluções para essa vida. Essa vida, muitas vezes, nós não teremos as soluções que buscamos. Mas não é nessa vida que nossa esperança tem que estar. Não é nessa vida que o nosso coração tem que estar. É no reino de Deus, que é posterior a essa vida. Mas também temos um outro lado, que é a tentação de dar tranquilidade, colocar Deus como um supérfluo, como alguém que
não precisa necessariamente estar na centralidade da vida, porque minha vida está tranquila, afinal de contas, para que eu vou buscar Deus? E é exatamente isso que Paulo fala nesse trecho. Ele fala da necessidade de estarmos em Deus e não nos separarmos dele por qualquer que seja a circunstância. Eu acho interessante que em sua argumentação ele coloca situações antagônicas. Ele coloca, e aqui um trecho especial, ele fala exatamente disso que eu estou falando. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem uma situação extremada que nos faz entender que talvez a morte esteja ao nosso lado, nem uma vida tranquila, onde podemos cair na tentação que Deus não é tão importante assim e que nós damos conta de nossas vidas pelas nossas próprias forças. Devemos colocar o nosso coração inteiramente nas promessas de Deus e na vida que Deus planejou para nós, não importando a circunstância na qual vivemos no momento. A solidez da nossa fé diz respeito a estarmos firmes em qualquer que seja a circunstância e não interessando a perspectiva pela qual olhamos o problema, a situação. Ela sempre tem que partir do princípio que Cristo está na centralidade das nossas vidas. E esse é o desafio que eu lanço para você. Reflita você mesmo, como você tem tratado Deus nas duas situações. Nos momentos de dificuldade, você tem buscado em Deus o refúgio, tem colocado o seu coração no único que pode guiar a sua vida de volta aos trilhos. E na tranquilidade, você ter sido grato a Deus, tem vivido uma vida de gratidão a Deus, ao ponto que aquela tranquilidade você sim coloca como Deus o autor dela. É uma coisa que a gente deve pensar todos os dias. Nossa vida tem que estar sempre pautada em Deus, pautada na sua vontade. E a tranquilidade e a dificuldade são só circunstâncias de um mundo que há de passar. Nós não estamos vivendo para cá. A gente vive um reino que ainda virá em sua plenitude. E é por isso que eu te aconselho. Coloque o seu coração em Deus em qualquer circunstância que seja. Porque nem a tranquilidade e nem a dificuldade podem guiar o coração daquele que coloca em Deus a sua força, que coloque em Deus a sua solução, que coloque em Deus as respostas dos seus próprios dilemas. Foque na vontade de Deus e não deixe que a tranquilidade ou a dificuldade guie os seus passos. Deixe que o Espírito Santo de Deus faça isso. Tenha um excelente sábado. Amo todos vocês. Até mais.